Olá pessoal, se vocês estão aqui, provavelmente já conhecem o meu canal e já sabem que eu adoro compartilhar com vocês as minhas leituras e descobertas literárias. E hoje eu estou aqui para falar sobre um livro que realmente mudou a minha perspectiva sobre a vida, sobre A Brevidade da Vida, do autor Sêneca. Este livro é uma obra-prima da filosofia, escrita há mais de 2000 anos, mas que ainda hoje possui uma relevância enorme. Sêneca nos faz refletir sobre a vida e sobre como estamos gastando nosso tempo, que é um recurso tão precioso e finito. Através de seus ensinamentos, Sêneca nos lembra de valorizar cada momento da vida e de aproveitar ao máximo as oportunidades que surgem. Ele nos incentiva a ter disciplina e foco para alcançar nossos objetivos e nos mostra a importância de cultivar amizades verdadeiras, de ter momentos de introspecção e reflexão. Eu sei que pode parecer um pouco assustador falar sobre a morte, mas a verdade é que ela é uma parte inevitável da vida. E eu acredito que se nós conseguirmos encarar a morte de uma forma mais tranquila e consciente, conseguiremos viver a vida de uma forma mais plena e satisfatória. Se você está procurando um livro que realmente possa mudar a sua perspectiva sobre a vida, eu recomendo primeiramente que você assista o resumo completo de todos os capítulos do livro sobre a brevidade da vida. Este vídeo irá fazer você pensar e refletir sobre a sua própria vida e que irá te inspirar a viver de uma forma mais consciente e plena. Mas antes de dar aquela força, se inscreva em nosso canal, dá um like e compartilhe o vídeo. Então, vamos começar. Capítulo 1. A vida é efêmera. Sêneca começa o livro nos lembrando de que a vida é curta e, por isso, devemos aproveitá-la da melhor maneira possível. Ele diz que muitas pessoas desperdiçam seu tempo em coisas fúteis e sem valor, e que é importante valorizar cada momento. No primeiro capítulo do livro sobre a brevidade da vida, Sêneca nos lembra de uma grande verdade: a vida é curta. E é justamente por esse motivo que precisamos aproveitá-la ao máximo. Ele nos alerta sobre o desperdício de tempo em atividades fúteis e sem valor, e enfatiza a importância de valorizar cada momento da vida. É necessário refletir sobre como estamos utilizando o nosso tempo e se estamos de fato realizando coisas que têm significado e valor para nós. Afinal, a vida é preciosa demais para ser desperdiçada em coisas que não nos fazem felizes e não nos levam ao nosso propósito. Sêneca nos convida a agir com sabedoria e consciência, e a viver a vida de forma plena e autêntica. Capítulo 2. A ilusão do tempo. Neste capítulo, o autor nos alerta sobre a ilusão de que o tempo está sempre ao nosso favor. Ele diz que muitas pessoas acreditam que terão tempo de sobra no futuro para fazer o que quiserem, mas que isso não é verdade. Devemos viver o presente e aproveitar cada oportunidade. No segundo capítulo de Sobre a Brevidade da Vida, Sêneca nos lembra que o tempo é um recurso escasso e precioso que não pode ser desperdiçado. Ele argumenta que muitas pessoas se enganam pensando que têm todo o tempo do mundo para realizar seus desejos e sonhos, mas na verdade, o tempo é um recurso finito e deve ser usado com sabedoria. É importante aproveitar cada momento da vida, pois o futuro é incerto e não podemos controlar o que acontecerá amanhã. O autor ainda enfatiza que a procrastinação é um hábito perigoso e que pode roubar anos preciosos de nossa vida. Ele nos alerta sobre a ilusão de que sempre haverá tempo suficiente para fazer o que queremos, e que isso pode nos impedir de realizar nossos objetivos. Sêneca nos incentiva a agir imediatamente e a não adiar nossos planos para o futuro, pois a vida é curta e precisamos aproveitar cada momento. Por fim, o autor nos lembra que a morte é uma certeza na vida de todos e que devemos estar sempre conscientes de sua presença. Ele argumenta que a vida deve ser vivida com integridade e propósito, e que devemos trabalhar para deixar um legado positivo para as gerações futuras. Em resumo, o capítulo 2 de Sobre a Brevidade da Vida nos ensina a valorizar o tempo e a não adiar nossos planos, para que possamos viver com propósito e sem arrependimentos. Capítulo 3.
tenha um propósito na vida. Aqui, Sêneca destaca a importância de ter um propósito na vida. Ele diz que devemos definir nossos objetivos e trabalhar para alcançá-los, pois isso nos dará motivação e um sentido de realização. O capítulo 3 de Sobre a brevidade da vida é uma chamada à ação para definir nossos objetivos e viver com um propósito. Sêneca argumenta que, sem um objetivo claro, nossa vida se torna vazia e sem sentido. Ele aponta que muitas pessoas vivem como se estivessem apenas passando o tempo, sem nenhuma direção clara, e que isso é um grande erro. Segundo ele, a falta de propósito nos leva a desperdiçar tempo em atividades que não têm valor e que não nos trazem alegria. O autor enfatiza que ter um propósito não significa necessariamente ter um objetivo grandioso e ambicioso, mas sim encontrar algo que nos motive e nos faça sentir realizados. Ele diz que é importante encontrar algo que amamos fazer e trabalhar duro para alcançá-lo, mesmo que isso possa ser algo pequeno. Para Sêneca, o importante é encontrar um sentido na vida e se dedicar a isso. Sêneca também alerta para os perigos de seguir objetivos que não são nossos, mas que foram impostos pela sociedade ou pela família. Ele enfatiza que devemos buscar nossa própria felicidade e encontrar um propósito que faça sentido para nós, em vez de seguir as expectativas dos outros. Para o autor, viver uma vida autêntica e significativa é o que realmente importa. Em resumo, o capítulo 3 de Sobre a brevidade da vida é um convite para que encontremos um propósito em nossas vidas. Sêneca nos lembra que ter um objetivo claro nos dá motivação e um sentido de realização, e que isso é essencial para uma vida plena e significativa. O autor enfatiza que devemos buscar nossa própria felicidade e encontrar algo que amamos fazer, trabalhando duro para alcançá-lo. Com isso, podemos evitar a armadilha de uma vida vazia e sem sentido, e encontrar a verdadeira felicidade e realização. Capítulo 4. Faça do seu tempo o bem mais precioso. Neste capítulo, o autor nos lembra que o tempo é o nosso bem mais precioso e que devemos usá-lo de maneira sábia. Ele enfatiza a importância de ter disciplina e foco para alcançar nossos objetivos. O quarto capítulo de Sobre a brevidade da vida, de Sêneca, trata da importância do tempo e de como devemos usá-lo com sabedoria. O autor destaca que o tempo é um bem extremamente valioso e que muitas vezes o desperdiçamos em atividades inúteis e sem sentido. Ele nos incentiva a refletir sobre como estamos usando nosso tempo e a nos questionar se estamos realmente fazendo algo de valor. Sêneca também ressalta a importância da disciplina e do foco na busca pelos nossos objetivos. Ele afirma que devemos ter clareza sobre o que queremos alcançar e trabalhar duro para chegar lá. Isso requer determinação, coragem e muita perseverança. Ele nos lembra que o caminho não é fácil, mas que a recompensa vale a pena. Além disso, o autor nos alerta sobre a ilusão da multitarefa, acreditando que podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo sem perder a qualidade do nosso trabalho. Ele argumenta que, na verdade, isso pode ser prejudicial e resultar em uma diminuição significativa da produtividade e da eficiência. Em vez disso, devemos focar em uma tarefa de cada vez, dando-lhe nossa atenção total e nos dedicando a ela completamente. Nesse sentido, Sêneca nos incentiva a sermos mestres de nosso tempo, em vez de escravos dele. Ele argumenta que devemos escolher cuidadosamente como investimos nosso tempo, certificando-nos de que estamos nos dedicando a coisas que realmente importam para nós. Isso requer uma certa dose de autoconhecimento e autocontrole, mas os resultados são extremamente gratificantes. Em resumo, o quarto capítulo nos lembra que o tempo é o recurso mais valioso que temos e que devemos usá-lo com sabedoria e disciplina para alcançar nossos objetivos e viver uma vida significativa e realizada. Capítulo 5. Os perigos de se buscar sempre o mais. Sêneca nos alerta sobre a tentação de buscar sempre mais e mais, e como isso pode nos levar a uma vida de insatisfação e infelicidade. Ele diz que é importante saber quando parar e desfrutar do que já temos.
No capítulo 5 de Sobre a Brevidade da Vida, Sêneca nos lembra que, muitas vezes, caímos na armadilha da busca constante por mais coisas, mais dinheiro, mais reconhecimento e mais poder. No entanto, essa busca incessante pode nos levar a uma vida de insatisfação, estresse e infelicidade. O autor nos convida a refletir sobre a importância de saber quando parar e desfrutar do que já temos em nossas vidas, seja em termos de relacionamentos, bens materiais ou conquistas pessoais. Para Sêneca, a busca pelo sempre mais pode se tornar uma prisão mental, nos levando a um ciclo de insatisfação permanente. Ele nos lembra que a felicidade não está nas coisas que possuímos, mas sim em nossa capacidade de apreciar e valorizar o que já temos. É importante cultivar a gratidão pelo presente e não nos deixarmos levar pela tentação do futuro incerto. O autor nos convida a desenvolver a habilidade de viver o presente, desfrutando do que a vida tem a nos oferecer no momento. Ele nos encoraja a praticar a aceitação e a renunciar ao desejo de controlar tudo ao nosso redor, entendendo que muitas coisas estão além de nosso controle. Dessa forma, poderemos experimentar um senso de paz interior e maior felicidade em nossas vidas. Sêneca nos desafia a buscar uma vida mais simples e satisfatória, sem a necessidade de acumular mais coisas ou buscar sempre mais. Ele nos lembra que a vida é curta e que devemos valorizar cada momento. O autor nos convida a viver com menos estresse e mais felicidade, abraçando a simplicidade e a gratidão pelo que já temos em nossas vidas. Em síntese, o capítulo 5 nos convida a repensar nossas prioridades e a buscar uma vida mais equilibrada, onde possamos apreciar o presente e valorizar o que já temos. Sêneca nos lembra que a felicidade não está nas coisas que possuímos, mas sim em nossa capacidade de apreciar o momento presente e ser gratos pelo que já temos. Capítulo 6. Tenha boas relações interpessoais. Aqui, o autor fala sobre a importância de ter boas relações interpessoais. Ele destaca que é fundamental cultivar amizades verdadeiras e que, ao fazê-lo, investiremos em nossa felicidade e bem-estar. No capítulo 6 do livro Sobre a Brevidade da Vida, Sêneca ressalta a relevância das relações interpessoais em nossas vidas. O autor nos lembra que a amizade é uma das maiores fontes de felicidade e que devemos cultivar relacionamentos verdadeiros e duradouros. Afinal, a vida é muito curta para desperdiçar com pessoas que não nos fazem bem. Sêneca também enfatiza que é importante ter discernimento na escolha de nossas amizades. Devemos buscar pessoas que compartilham de nossos valores e que nos incentivam a sermos melhores. Além disso, ele destaca que a amizade deve ser baseada em virtudes, como a lealdade, honestidade e respeito mútuo. O autor ainda alerta que devemos estar dispostos a ajudar nossos amigos em momentos de dificuldade, pois isso é essencial para fortalecer nossos vínculos. Além disso, devemos ser gratos pelas amizades que temos e valorizá-las, cultivando-as com cuidado e atenção. Em suma, Sêneca ressalta que não devemos apenas buscar amizades para nosso próprio benefício, mas sim estar dispostos a ajudar nossos amigos quando eles precisam. A amizade verdadeira é baseada em reciprocidade e cuidado mútuo, e é algo que deve ser cultivado ao longo do tempo, com dedicação e atenção. Em resumo, cultivar amizades verdadeiras é uma das chaves para uma vida mais feliz e plena. Capítulo 7. Esteja preparado para suportar a dor da morte. Neste capítulo, Sêneca nos lembra que a vida é finita e que, por isso, devemos estar sempre preparados para a morte. Ele diz que não devemos ter medo da morte, mas sim, viver a vida de maneira plena e consciente. No 7º capítulo de Sobre a Brevidade da Vida, Sêneca aborda o tema da morte. Ele nos lembra que, por mais que não gostemos de pensar sobre o assunto, a morte é uma realidade inevitável para todos nós. Por isso, é importante que estejamos sempre preparados para ela, vivendo a vida de maneira plena e consciente. O autor argumenta que, ao encararmos a morte como um fato natural e inevitável, podemos ter uma perspectiva mais saudável sobre a vida.
Ao invés de nos preocuparmos com coisas insignificantes e fúteis, devemos valorizar cada momento e aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Assim, viveremos uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Sêneca também enfatiza que não devemos ter medo da morte. Em vez disso, devemos encará-la como uma libertação dos sofrimentos e dificuldades que enfrentamos na vida. Ao deixarmos de temer a morte, podemos viver de maneira mais corajosa e determinada, buscando sempre fazer o melhor que podemos com o tempo que temos disponível. O autor ainda destaca que é importante termos em mente que a morte pode chegar a qualquer momento. Por isso, devemos estar sempre preparados para ela, deixando as coisas em ordem e cultivando boas relações interpessoais. Não sabemos quando nossa hora vai chegar, mas podemos estar prontos para ela a qualquer momento. Em resumo, o 7º capítulo de Sobre a Brevidade da Vida é um lembrete poderoso sobre a finitude da vida e a inevitabilidade da morte. Sêneca nos encoraja a viver de maneira plena e consciente, valorizando cada momento e deixando um legado positivo para aqueles que ficam depois que partirmos. Quando encaramos a morte de maneira corajosa e determinada, podemos viver uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. Capítulo 8. Tenha momento de introspecção e reflexão. Aqui, o autor destaca a importância de ter momentos de introspecção e reflexão. Ele diz que é fundamental tirar um tempo para nós mesmos e avaliar nossas escolhas e decisões. No 8º capítulo do livro Sobre a Brevidade da Vida, Sêneca enfatiza a importância de reservar um tempo para a reflexão. Ele acredita que é essencial que dediquemos um tempo para olhar para dentro de nós mesmos e avaliar nossas escolhas e decisões. Muitas vezes, estamos tão ocupados correndo atrás de nossos objetivos que não percebemos o que realmente importa na vida. É por isso que Sêneca defende que precisamos nos desconectar das distrações do mundo moderno e focar na introspecção. Para Sêneca, a reflexão é a chave para a sabedoria e a tomada de decisões sábias. Ele nos incentiva a nos questionarmos sobre nossos valores, objetivos e metas. Essa reflexão nos permitirá ter uma visão mais clara de nossas prioridades e entender quais são as coisas realmente importantes para nós. Sêneca acredita que essa autoanálise nos ajudará a viver de maneira mais plena e consciente. Além disso, Sêneca nos lembra que a reflexão não deve ser apenas um exercício mental, mas também deve envolver o corpo. Ele sugere que, ao dedicar um tempo para nós mesmos, podemos encontrar um momento de paz e relaxamento, que pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade. Ele argumenta que, ao nos permitirmos um momento de introspecção, estamos investindo em nosso próprio bem-estar emocional. Para Sêneca, a introspecção é especialmente importante em tempos de crise e mudança. Quando enfrentamos desafios e incertezas, é fácil perder o rumo e se sentir perdido. É por isso que Sêneca nos incentiva a tirar um tempo para refletir e avaliar nossa situação. Ele acredita que essa autoanálise nos permitirá encontrar soluções criativas para nossos problemas e nos permitirá tomar decisões melhores e mais informadas. Em conclusão, Sêneca acredita que a reflexão é uma parte essencial da vida. Ela nos permite entender melhor quem somos e o que queremos, além de nos permitir viver de maneira mais plena e consciente. Ao dedicarmos um tempo para a introspecção, estamos investindo em nossa própria felicidade e bem-estar emocional. Capítulo 9. A constância do desenvolvimento. Neste capítulo, Sêneca fala sobre a importância de aprender e se desenvolver constantemente. Ele enfatiza que a vida é uma jornada de aprendizado e que devemos estar sempre abertos a novas experiências e conhecimentos. O 9º capítulo do livro de Sêneca é dedicado à importância do aprendizado e do desenvolvimento pessoal. Segundo o autor, a vida é uma jornada constante de aprendizado e crescimento, e devemos estar sempre dispostos a aprender coisas novas e a nos desenvolver como indivíduos. Ele enfatiza que a sabedoria não é algo que pode ser alcançado de uma vez por todas, mas sim um processo contínuo que deve ser cultivado ao longo da vida.
Sêneca destaca que a educação formal é apenas uma parte do processo de aprendizado e que a verdadeira educação começa quando assumimos a responsabilidade de aprender por conta própria. Ele encoraja seus leitores a buscarem o conhecimento e a sabedoria em todas as áreas da vida, desde a leitura de livros até a observação do mundo ao nosso redor. O autor também fala sobre a importância de se manter curioso e de se perguntar constantemente sobre as coisas. Ele diz que devemos nos questionar sempre e não aceitar nada como verdade absoluta sem antes questionar e examinar as evidências. Além disso, Sêneca enfatiza que devemos estar abertos a mudanças e novas ideias, mesmo que elas desafiem nossas crenças e valores. Por fim, o autor destaca que o aprendizado e o desenvolvimento pessoal não são apenas benéficos para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor. Ao nos tornarmos pessoas mais sábias e experientes, podemos ajudar a inspirar e a guiar os outros em suas próprias jornadas de aprendizado e crescimento. Em conclusão, o capítulo 9 do livro de Sêneca nos lembra da importância de nunca parar de aprender e de crescer como indivíduos. Ele enfatiza que a sabedoria é um processo contínuo e que devemos estar sempre abertos a novas experiências e conhecimentos. Além disso, o autor nos encoraja a sermos curiosos e questionadores, e a estar sempre abertos a mudanças e novas ideias. Por fim, Sêneca destaca que o aprendizado não é apenas benéfico para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor. Capítulo 10. A valorização das pequenas coisas da vida. Aqui, o autor nos lembra da importância de valorizar as pequenas coisas da vida. Ele diz que muitas vezes são as coisas simples que nos trazem alegria e felicidade, e que devemos aprender a apreciá-las. No 10º capítulo de Sobre a Brevidade da Vida, Sêneca nos convida a valorizar as pequenas coisas da vida. Ele ressalta que muitas vezes nos preocupamos tanto em buscar coisas grandiosas e extraordinárias, que acabamos deixando passar despercebido o que está bem diante de nossos olhos. Por isso, devemos aprender a apreciar as coisas simples que a vida nos oferece, pois são elas que nos trazem alegria e felicidade. O autor nos lembra que as coisas mais valiosas da vida não têm preço e que muitas vezes estão relacionadas aos nossos relacionamentos e experiências cotidianas. Um bom exemplo disso é a alegria que sentimos ao passar tempo com pessoas que amamos, compartilhar um momento especial com alguém querido ou simplesmente desfrutar de um momento de paz e tranquilidade em um ambiente agradável. Sêneca nos chama a atenção para o fato de que valorizar as pequenas coisas da vida não significa se contentar com pouco, mas sim, apreciar o que já temos e estar abertos a novas experiências. É importante termos metas e objetivos, mas não devemos nos deixar levar pela ideia de que apenas grandes conquistas podem nos fazer felizes. A felicidade está nos pequenos detalhes do dia a dia. O autor ainda nos alerta sobre a importância de aproveitarmos cada momento da vida, pois ela é breve e incerta. Não sabemos quanto tempo ainda temos e, por isso, devemos viver intensamente cada instante. Afinal, as coisas mais importantes da vida são as que deixam boas lembranças, e essas lembranças são construídas nos momentos simples que vivemos. Em síntese, Sêneca nos convida a exercitar a gratidão e a aprender a valorizar as pequenas coisas da vida, pois é dessa forma que podemos encontrar a verdadeira felicidade e o sentido para nossas vidas. Quando aprendemos a apreciar o que temos, a vida se torna mais leve e feliz, e passamos a viver com mais harmonia e equilíbrio.